era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Oremos. Ó Deus querido, fala ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Nos instrui e alimenta a nossa alma e o nosso espírito com a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Existem algumas diferenças entre os evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, que eles fazem uma sinopse dos acontecimentos na vida de Jesus. O evangelho de João, o evangelho que João escreveu, ele é um evangelho diferente dos anteriores. Você percebe que Mateus e Lucas, eles começam as suas narrativas do evangelho falando do nascimento de Jesus, eles apontam a genealogia de Jesus. Marcos, ele inicia o evangelho que leva o seu nome com a narrativa do batismo de Jesus. Mas João, ele começa o evangelho de uma forma diferente. A gente percebe que enquanto os outros evangelistas tinham um objetivo bem definido, contar a história de Jesus de forma sistemática, de forma organizada, facilitar a compreensão da história de Jesus por aqueles que ainda não conheciam a história de Jesus. João parece escrever para pessoas que já conheciam a história de Jesus, para pessoas que sabiam quem era Jesus. E aí é por isso que ele começa o evangelho dele de forma bem eu estou procurando a palavra certa, de forma profunda. Acho que essa é a melhor palavra. João começa a sua narrativa do evangelho de forma muito profunda, de forma que não seria facilmente compreendida por quem não conhece a Bíblia. A forma como João fala é para a gente que conhece Jesus, é para a gente que já teve uma experiência com Jesus. Ele começa o seu texto fazendo uma referência ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Da mesma forma que Gênesis, lá no começo, mostra o começo de todas as coisas, a criação, João nos leva a esse princípio também, ele nos leva lá no começo de tudo, E aí ele inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo. Ele começa a falar de Jesus como sendo o Verbo. Então ele começa o evangelho dizendo: no princípio era o Verbo. Ele aponta Jesus como Logos, como a palavra, o poder criador da palavra de Deus. E isso está diretamente ligado ao texto de Gênesis, porque na criação, quando Deus ia criar qualquer coisa, o texto diz: e disse Deus, haja luz. Então esse falar de Deus é que criou as coisas. Foi a palavra de Deus que criou as coisas. Diferente do homem, que foi feito a partir de uma matéria-prima, onde Deus pegou o barro, o pó da terra e edificou o homem, construiu o homem. As outras coisas, todas as outras coisas foram feitas
pelo poder da palavra de Deus. E aí Moisés, quando escreve Gênesis, ele diz que o processo da criação foi verbal. E disse Deus: haja. E as coisas passavam a existir a partir dessa palavra de comando, a partir do verbo pronunciado por Deus, a partir daquilo que Deus dizia, a partir do que Deus falava, as coisas passavam a existir. E aí João, vai buscar nos textos de Moisés quem é Jesus na criação. E aí ele diz: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o haja que saía da boca de Deus, era o próprio Jesus Cristo. Antes do seu nascimento, era o verbo, era o Messias antes de encarnar. E aí ele, no versículo 5, que é o versículo que nós vamos nos prender nessa mensagem, ele diz: e a luz resplandeceu, e a luz resplandece nas trevas. Quem é a luz que João descreve nesse versículo de número 5? Essa luz é Jesus. Sem trocadilho com aquela música. Ele apresenta, só nesses primeiros versículos, ele apresenta Jesus como o verbo, ele apresenta Jesus como sendo Deus, ele mostra, ele escancara, diferente dos outros evangelhos, ele escancara a divindade de Jesus de forma explícita, de forma direta, de forma objetiva. Ele não faz arrudeios para dizer que Jesus é Deus. A gente percebe nos outros evangelhos, os evangelistas contando a história, e vai dando voltas para dizer que Jesus é Deus. João, ele nos primeiros versículos, ele já escancara isso, ele já deixa isso claro. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pronto, falei que Jesus é Deus e ponto final. Quem pensa que Jesus era um profeta, quem pensa que Jesus era um espírito, o anjo Miguel, como tem uma seita aí que acredita nisso, quem pensava que Jesus era qualquer outra coisa diferente de Deus, acaba de ser esclarecido pelo próprio apóstolo, o último apóstolo vivo nos dias em que isso foi escrito. Não havia mais. João escreveu o seu evangelho no tempo próximo da destruição de Jerusalém. João foi o último apóstolo a viver. O último apóstolo que morreu foi o apóstolo João. Todos os outros 11 antes dele morreram primeiro. E como eu falei, ele escrevia para a gente que sabia quem era Jesus. Então ele tirou qualquer dúvida, qualquer suspeita. Certamente já havia passado mais de 40 anos que Jesus havia sido crucificado. Então João traz a consciência da igreja que Jesus é Deus. E aí ele diz: a luz resplandece nas trevas. Quando ele fala da luz, é mais uma figura para Jesus. Ele apresenta ele como verbo, ele apresenta ele como Deus, ele diz que nele estava a vida, ele apresenta ele como a vida, e aí no versículo 5 ele apresenta Jesus como a luz. Quando a luz é usada como uma figura para Jesus, quando eu digo figura, porque a luz de fato foi algo criado. Então ele literalmente não é a luz, porque ele veio antes da luz. A luz é um símbolo para ele. A luz é uma figura de quem ele é.
mas ele, até a própria luz foi criada por ele. Então, quando ele se apresenta como a luz, ele quer tirar da luz os símbolos, os significados que a luz tem, que representam o caráter dele. Como Deus é um ser total, completo, incompreensível na sua totalidade, ele usa figuras para mostrar um pouco daquilo que ele é, para que a gente possa entender quem ele é, nas nossas limitações. Então, quando ele se apresenta como a luz, e a gente pergunta, né, o que a luz faz, o que a luz representa, para que a luz serve, qual o significado da luz, e quais características da luz mostram quem é Deus, quais símbolos a luz representa para ser usada como comparação ao próprio Deus, à própria pessoa de Jesus. Então, a luz, ela revela, a luz mostra as coisas. Quando a luz se acende em qualquer ambiente, ela torna visível tudo que está dentro daquele ambiente. Então a luz, ela revela, ela manifesta a verdade, aquilo que é certo ou errado. Os criminosos procuram os lugares escuros para cometer os seus crimes. Por quê? Porque eles não querem ser reconhecidos, eles não querem ser vistos. A luz revela as más obras deles. Apesar de que hoje em dia, até na plena luz do dia, as pessoas estão cometendo crimes. Mas na medida do possível, eles não querem aparecer, eles não querem ser vistos. Então, nós aprendemos que a luz, ela traz a verdade aos olhos. A luz manifesta a verdade, ela traz a verdade aos olhos de quem quiser ver. Quando as obras de alguém são expostas à luz, quer sejam boas obras ou quer sejam más obras, elas se tornam visíveis diante dos olhos de todos. Então esse é o primeiro símbolo da luz, revelar, manifestar, tornar visível. Quando está tudo escuro, não se sabe, não se enxerga, não se percebe, não se tem uma compreensão clara, uma compreensão nítida do que está nas trevas, porque as trevas não se deixam compreender, elas não permitem que a luz, que as coisas sejam vistas ou entendidas, porque ela esconde, ela oculta, ela cobre aquilo que está nela, tornando difícil de se entender ou de se compreender o que está nas trevas. E basta uma luz ser acesa em algum lugar que tudo que está ali passa a ser melhor compreendido. Então a luz tem essa primeira função: revelar, tornar claro, tornar nítido, tornar visível, tornar compreensível. É por isso que, certamente, Deus escolheu a luz para ser o primeiro elemento da criação. Isso é tão curioso que o sol e as estrelas foram criados 3 dias depois. Já havia luz quando esses elementos foram criados. Então, isso é algo curioso, né? Havia luz, mas não havia sol. O sol, que é um iluminador, um astro, um corpo celeste que serve para trazer luz, mas a luz em si foi criada antes do sol e das estrelas. Então Deus, ele escolheu criar a luz em primeiro lugar, e disse Deus: haja luz. Aí iniciou-se o processo de criação. Toda a criação partiu desse ponto. A luz é a primeira coisa que deve existir. A luz é a primeira coisa que precisa existir.
E assim Deus fez, Ele criou a luz em primeiro lugar. Até Jesus, ele recebe alguns títulos na palavra de Deus que mostram isso. Mesmo ele estando com Deus e sendo Deus, isso torna ele um ser autoexistente. Ele não foi criado, ele sempre existiu, senão ele não era Deus. Mas ele recebe alguns títulos interessantes. Ele é chamado de o primogênito dentre os mortos pelo apóstolo Paulo. Ou seja, quando ele é chamado de primogênito, não é que ele nasceu primeiro, é um título que ele recebe, que as primeiras coisas são dele. Tudo para ele deve vir primeiro. Ele deve ser a prioridade, ele deve ser o primeiro na nossa vida. Então ele tem esses títulos que são mais poéticos do que literais, né? Ele foi o primogênito de Maria. O primogênito de Deus não, ele sempre existiu, apesar de em outra passagem ele diz, né, eu te gerei. Quando ele diz eu te gerei, não é que ele foi criado, ele está falando ali de tornar Jesus humano, né, do nascimento de Jesus, da missão dele como Messias, e não da sua origem, porque ele não tem origem, ele sempre foi, ele sempre é, ele sempre existiu. Então, assim como a luz foi a primeira coisa a existir, Jesus, ele é comparado à luz aqui, porque ele merece a primazia em tudo, ele deve ser o primeiro em todas as coisas. E aí ele diz, a luz resplandece nas trevas. Vamos adiante. Quando ele diz a luz resplandece, o verbo está no presente. E aí ele dá uma clara ideia do que isso significa. Isso é uma ação contínua. A luz, ela resplandece. Ela não resplandeceu, nem resplandecerá. Isso limitaria a ação de Jesus no tempo. Mas quando a gente diz que a luz resplandece, isso serve para o princípio. Quando João está falando no versículo 1, isso serve para hoje, isso serve para o momento em que ele ressuscitou, isso serve para o momento em que ele voltar, isso serve para o momento em que ele estiver no grande trono branco, isso serve para todos os momentos. A luz resplandece. O tempo presente do resplandecer de Jesus mostra que ele sempre chama ao nome do Pai, eu sou. A palavra hebraica que nós traduzimos por eu sou, na verdade é uma palavra que não tem vogais, ela só tem consoantes. O som dela é difícil de se pronunciar. Nós livremente incluímos as letras do nome Jeová. Na verdade ele não tinha som. O nome de Deus são 4 letras, 4 consoantes que não são pronunciáveis. É quase um sopro, uma respiração, o som de cada uma dessas letras. E as 4 juntas com as letras do nome Jeová, dá a pronúncia livre Yahvé. Então, esse é o nome de Deus que Moisés ouviu saindo do meio da sarça. E esse nome quer dizer eu sou. Eu sou também no presente. O tempo, o verbo de Deus é sempre no presente. Porque o eu sou é como se ele é em todos os momentos da história. Tanto no passado, como no presente, como no futuro. Ele sempre é. Aleluia! Se ele disser eu fui, então quer dizer que
passou, já não é mais. Se ele dissesse eu serei, quer dizer que ele ainda não é, ele vai ser ainda. Mas quando ele diz eu sou, isso serve para mim, isso serve para você em qualquer momento da sua vida. Independente das circunstâncias em que você esteja envolvido, Ele é. Ele resplandece. Então, falar de Jesus e não estar no tempo presente não completa a totalidade de quem Ele é, não mostra quem Ele verdadeiramente é. Se nós dissermos qualquer coisa sobre Deus e sobre Jesus que não seja o tempo presente, nós estamos limitando Ele. É por isso que João toma muito cuidado. E apesar de ele estar falando aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, ele tem o cuidado de dizer que mesmo apontando para o passado, para o começo das coisas, para o princípio, para a criação, ele tem o cuidado de dizer, mas a luz resplandece. E não a luz resplandeceu, a luz resplandece. E aí ele finaliza o versículo dizendo, e as trevas não a compreenderam. As trevas não compreenderam a luz. A versão Almeida diz não compreenderam. A versão NVI, a versão King James, elas dizem que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. As trevas não superaram a luz, as trevas não derrotaram a luz. Isso traz um grande conforto para o nosso coração. Do ponto de vista literal, se a gente for analisar esse texto, essa figura que João está dizendo, a luz, você percebe que não importa o quão escuro está um lugar, não importa quão densa é a treva de um lugar. Você pode estar dentro de um cofre, onde não entra nenhuma luzinha por nenhum lugar, um lugar completamente fechado. Se você acender um fósforo ali dentro, se você acender uma vela ali dentro, o LED do celular ali dentro vai ser algo gritante. Por sinal, quanto mais escuro, quanto mais densa for a treva, mais a luz vai chamar a atenção. Quanto mais escuro for um lugar, pouquinha luz, a diferença já é muito grande naquele lugar. E esse símbolo tem algo muito poderoso para falar ao nosso coração. A vida do homem, a nossa vida, eram trevas muito densas. Um homem sem Deus, ele vive completamente longe da luz, ele vive completamente nas trevas. E quando a luz de Deus brilha na nossa vida, isso nos faz enxergar e ver as verdades que nos cercam. Ela nos faz enxergar onde nós estamos, porque nem isso nós não víamos, onde estávamos. Sem luz, você não sabe onde você está. Sem luz, você não sabe o que está no seu caminho. Sem luz, você não sabe por onde passou, você não sabe onde você está e você não sabe para onde vai. Qual a direção você deve tomar quando você está nas trevas? Se você estiver no meio do mar, onde não há nenhuma lâmpada ao seu redor, se não houver nenhuma estrela, se tiver tudo nublado, se você tiver sem nenhum ponto de luz para se orientar, em que direção você vai? Para onde você deve caminhar quando você está na escuridão? Não se sabe. Você não sabe para onde ir, você fica completamente perdido. Você pode passar horas e horas andando em círculo se você não tiver um ponto de referência visível para você poder dizer, por aqui eu já passei. Só a luz permite que você veja por onde você passou, aonde você está e para onde você deve ir.
Aí basta uma pequena luz em qualquer lugar acesa que a pessoa já pode se orientar, ela já pode se nortear. Então, quanto mais escuro o lugar, mais a luz faz a diferença naquele lugar. Uma vez eu preguei aqui uma mensagem, provavelmente baseada no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, depois do versículo 10, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente. Mas eu me pergunto, se nós acendêssemos uma vela ou uma lanterna aqui dentro da igreja, agora, ia fazer alguma diferença? Não ia fazer nenhuma diferença, porque nós estamos cheios de lâmpadas fluorescentes no teto. Então essa luz faz diferença. Se eu acender um fósforo aqui, não vai fazer nenhuma diferença. Mas se nós estivéssemos numa escuridão total aqui, num breu, bastava acender um fósforo, que muita coisa se tornaria visível nesse lugar. Muitas coisas que estivessem próximas da fonte de luz se tornariam visíveis. E aí isso revela uma outra coisa. Quanto mais perto da luz, mais você consegue enxergar. Quanto mais longe da luz, menos você consegue enxergar. Isso parece óbvio, mas quando nós aplicamos isso à vida cristã, isso é um baque, isso é uma pancada na nossa alma, isso é um tapa no nosso rosto, isso é uma palavra que nos machuca, que nos fere. O quanto eu estou perto da fonte de luz, o quanto eu estou perto da luz, isso faz toda a diferença para o quanto eu vou enxergar. Se eu acender uma vela e ficar a 1 quilômetro de distância dela, ela não vai fazer absolutamente nenhum sentido para mim. Não adianta ter uma lanterna acesa se essa lanterna não está na minha mão. Não adianta um ponto de luz se ele está longe de mim. Eu preciso estar perto dele para que aquela luz sirva para me orientar, para que aquela luz sirva para me guiar, para me mostrar o que está diante de mim. Então não adianta estar longe da luz. Que nós possamos nos aproximar de Deus cada vez mais, porque Ele é a luz do mundo, como Ele diz em João capítulo 9, versículo 5, que é o outro ponto dessa mesma mensagem. Que nós possamos estar perto da luz. A luz está lá, ela brilha. A sua ação de brilhar é perfeita em si mesma. Não há o que melhorar na luz. A luz é luz. A grande diferença é o quão perto eu estou da luz, é o quanto eu me aproximo da luz. Você pode seguir Jesus de longe. Você pode eventualmente visitar a igreja. Você pode eventualmente se comprometer com alguma coisa espiritual. Você pode eventualmente louvar a Deus com hino. Esporadicamente você pode fazer a leitura de um versículo da Bíblia. E aí eu me pergunto, essas ações isoladas, essa devoção superficial, o quanto ela aproxima você da luz, o quanto você está enxergando você mesmo, o quanto você está enxergando aonde você está, o quanto você está enxergando os caminhos que você está percorrendo. Não sei se já aconteceu com vocês, de repente você coloca uma roupa e na luz do quarto, que geralmente não é das melhores, você não percebe que há alguma mancha naquela roupa. E aí quando você chega num lugar mais iluminado, mais claro, você percebe que sua roupa está manchada, porque a luz que te iluminava
no quarto era diferente da última luz que revelou as manchas da tua roupa. Então, quanto mais luz, mais você consegue enxergar os defeitos que há em você mesmo. A palavra é poderosa em revelar para nós os nossos defeitos. Um grande segredo da verdadeira santidade é que quanto mais santo nós nos tornamos, mais pecador nós nos consideramos. Por quê? Porque se você está mais santo, se você a cada dia está mais santo, você está cada vez mais perto da luz. E quanto mais perto da luz, mais você consegue ver os seus defeitos. Quanto mais perto da luz, mais você consegue enxergar o quanto você está manchado, o quanto as suas roupas estão manchadas e amarrotadas, o quantos fragmentos de sujeira e de impurezas estão em você e na sua roupa. Porque a primeira luz do nosso quarto, ou das nossas, eu vou usar uma figura agora, das nossas obras, não estavam manifestando as nossas manchas. Mas quando a luz de Deus brilha em nós, nós passamos a enxergar e a ver que temos muito para melhorar ainda, que temos muita coisa para aperfeiçoar, que temos muitas manchas para tirar. O texto diz que as trevas não prevaleceram, não derrotaram, não subjugaram a luz. Não importa quanta treva exista. Quando uma luz se acende, ela é suficiente para espantar as trevas ao redor dela. É por isso que as trevas não conseguem prevalecer contra a luz. É algo natural. Treva é nada mais, nada menos do que a ausência de luz. Na verdade, a escuridão não existe. A escuridão não foi criada. Deus não criou a escuridão. Ele criou a luz. Escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Senão a luz, automaticamente há trevas. Mas as trevas não foram criadas, elas não foram feitas. As trevas nada mais, nada menos são do que a ausência da luz. Então, as trevas nunca prevalecem contra a luz. Não tem escuridão certa quando se acende a lâmpada. Como é que a escuridão vai resistir? Como é que a escuridão vai se opor? Como é que a escuridão vai sufocar a luz? Ela não pode fazer isso. Não é possível fazer isso. Da mesma forma, você tem vitória em Deus, porque a luz dele brilha em você. E as trevas não prevalecem contra a luz, não tem como prevalecer. Se você anda na luz, como ele na luz está, temos paz com Deus. E quem tem paz com Deus, quem tem Deus como aliado, quem tem Deus como parceiro, certamente não pode perder. O ruim é ser inimigo de Deus. Quando você é inimigo de Deus, e não é muito difícil ser inimigo de Deus, é mais simples do que a gente imagina. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Pronto. Para você ser inimigo de Deus, basta ser amigo do mundo, né? Não precisa declarar guerra contra Deus. Não precisa se tornar um profano, um satanista, um ateu. Você não precisa fazer nada disso para ser inimigo de Deus. Basta você ser amigo do mundo. Automaticamente você se torna inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus é a pior coisa que alguém pode fazer, porque Ele sempre vence. Então, quando andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos paz com Deus, nós temos um bom relacionamento com Deus. E quando temos essa aliança com Deus, somos vencedores nele, somos mais
do que vencedores, diz o apóstolo Paulo. E Jesus é descrito por João como a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, ou como melhor traduziu o tradutor da NVI, as trevas não o derrotaram. Até o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, que não é tão detalhado assim na maioria das vezes, diz que a melhor tradução para esse texto seria: as trevas não prevaleceram, né, contra a luz. Nós somos chamados a uma grande responsabilidade falando nesse assunto de ser luz. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele nos descreve uma grande missão. Ele descreve a nossa missão. Ele diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Da mesma forma que ele é luz, nós somos chamados para ser luz também, assim como ele é. E aí há uma grande responsabilidade nisso, maior do que a gente imagina. A responsabilidade é maior do que a gente pensa, porque os anjos, que são muito mais excelentes do que qualquer um de nós, em uma das guerras de Israel, um anjo foi enviado para o arraial inimigo e 180 mil homens foram mortos. Anjo. Aí você me pergunta: quantos anjos tem no céu? No livro de Apocalipse diz milhares de milhares. Então você multiplica aí 1000 vezes 1000, você multiplica por mais alguns números, que ele diz milhares, né? Então a gente não sabe quantos milhares são. Então vai dar um número grande, um número bem grande de anjos. Pois bem, estes seres celestiais são tão excelentes, eles são tão excelentes que alguns relatos da Bíblia sobre aparições de anjo, quando um anjo apareceu para o profeta Daniel, por exemplo, a Bíblia diz que Daniel adoeceu. Quando ele viu o anjo, ele desmaiou no chão, ele caiu no chão. Diante daquela visão, ele precisou ser acalmado. O anjo toca nele e diz: homem muito amado. Eita, Jeová! João tem uma visão semelhante na revelação do Apocalipse, e acontece a mesma coisa. Então, quando o anjo aparecia, era algo fantástico. Eles eram agressivos, diretos. Agressivo é uma palavra muito forte. Quando Zacarias duvidou de que seria pai de João Batista, Gabriel disse: só porque você disse isso agora, você vai ficar mudo. Pronto, e Zacarias ficou mudo até que João nasceu, e ele teve que confirmar o nome do menino, que queriam botar outro nome lá. Então, quando um anjo aparece, ele vem fazer alguma coisa, né? O anjo aparece com a jumenta, e ele veio com a espada na mão, e a jumenta deu: vou por aqui, porque, né, não dá, com a espada na mão é pior do que sem espada. Então os anjos, eles são seres assim extraordinários. Pois bem, estes anjos não receberam de Jesus, não receberam de Deus a missão de ser luz desse mundo. Qualquer um deles faria o trabalho muito melhor do que todos nós juntos, mas eles não receberam esse privilégio. A Bíblia diz que os anjos desejaram anunciar o Evangelho, e isso não foi permitido. Isso foi permitido para você, para mim,
para cada um de nós recebemos essa missão de levarmos o Evangelho, de sermos sal da terra e de sermos luz do mundo. Você é luz. Você precisa brilhar. As pessoas precisam ver o Evangelho em você. As pessoas precisam ver Cristo em você. Se as pessoas não estão enxergando Jesus em nós, nós não estamos brilhando, nós não estamos sendo luz do mundo. E isso vai muito além do que mero uso e costume. Isso fala de caráter. Isso fala de vida. Ser luz do mundo é muito mais do que simplesmente botar a roupa certa e ir para a igreja. Fala de caráter, de vida com Deus, de dia a dia com Deus. Ser luz do mundo é isso, é fazer a diferença onde você está. Quando uma luz é acesa em qualquer ambiente, ela ilumina tudo ali dentro. Então, quando você chegar em qualquer ambiente, as pessoas precisam perceber que uma luz foi acesa naquele lugar. Isso precisa ser visível, isso precisa ser nítido. As pessoas precisam sentir a diferença, as pessoas precisam perceber que há luz naquele lugar. Tem algumas coisas que o mundo espiritual revela. Certo dia eu estava ouvindo um pedaço do testemunho do Leandro. Ele trabalha com o pastor Cleiton, trabalha conosco. E ele disse que no dia que ele se converteu, quando ele ficou de pé para atender o convite, do pastor que estava fazendo o apelo na igreja, ele viu nuvens escuras saindo pelos seus pés. E nesse mesmo dia que ele decidiu aceitar Jesus, ele entrou no ônibus e a fisionomia das pessoas que olhavam para ele era de pessoas que queriam matá-lo, que queriam devorá-lo vivo. E eram pessoas normais, eram pessoas que estavam dentro do ônibus junto com ele, não havia nada demais naquelas pessoas. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por mais inocente que todas as pessoas do mundo possam parecer, de alguma forma, direta ou indireta, elas estão sob a influência do mal. Não importa se ela é boazinha, se é um presidiário ou se é uma freira. O mundo jaz no maligno. Se não estamos na luz, todo mundo é nosso amigo. Quando estamos na luz, todo mundo se torna nosso inimigo, naturalmente. Então há momentos que você entra em ambientes e você automaticamente percebe as reações. Tem pessoas que várias vezes já me falaram, eu sinto uma paz, falavam muito para minha mãe isso. Eu ia visitar minha mãe, e aí ela sempre tinha visitas na casa dela, e a gente passava algum tempo conversando, e as pessoas diziam, eu sinto muita paz com esse teu filho. Amém. Às vezes no transporte público, uma pessoa perguntava, você é crente, você é pastor? E eu estava com um tênis, uma calça jeans e uma camiseta. Eu não estava vestido de super-herói como estou agora. E as pessoas percebiam, de alguma forma sobrenatural, que havia luz. Por quê? Porque é isso que nós somos. Amém. Vocês são a luz do mundo. O brilho de Deus, o brilho de Jesus Cristo precisa estar na nossa vida. Precisamos resplandecer. As pessoas precisam perceber Jesus em nós, elas precisam ver Cristo em nós. A palavra cristão surgiu porque a igreja dos dias de Paulo, a igreja dos dias do apóstolo Paulo, eles eram tão parecidos com Jesus
que o povo dizia que eles eram pequenos cristos, eram cópias de Jesus. Pedro, sem nenhuma placa na cabeça, Pedro 3 vezes foi abordado, dizendo: você é um deles, você é seguidor de Jesus. Por que diziam isso para Pedro? Porque Pedro pegou o cheiro de Cristo. Ele andava tanto com Jesus que ele começou a parecer com ele. E nós precisamos andar com Jesus para parecermos com ele. Precisamos estar perto da luz. Moisés subia no monte, e a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Isso fala de intimidade, isso não é literal. Ele mesmo diz, o próprio Moisés diz que ele nunca viu a Deus, só pelas costas. Mas isso aí já é tema para outra mensagem. E quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava. As pessoas viam a luz saindo do rosto dele, porque ele estava impregnado da luz de Deus. Que nós possamos viver na luz, que nós possamos ser luz, assim como Jesus é. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe.